que se inscreveram para esse webinar do curso de pós-graduação do Instituto Mauá de Tecnologia, o curso das habilidades comportamentais, os famosos soft skills essenciais para o profissional do século XXI. Meu nome é Michel Mussolini, hoje eu estou aqui bem acompanhado do Augusto Gaspar, da Edna Bidani e da Lucedile Antunes. E nós vamos apresentar para vocês um pouco sobre esse curso que inicia-se em março pelo Instituto Mauá de Tecnologia. Então, primeiro vou fazer uma introdução sobre o tema, sobre a importância desse curso para todos os profissionais, de todos os setores, de todas as idades. Nós estamos, como sabem, na era digital, uns falam era 4.0, uns já estão na 5.0, tem um embrião da 6.0, né? E a gente vê a cada dia as relações de trabalho, os processos de trabalho, as ferramentas de trabalho sendo cada vez mais rápidas, informais, digitais, e a gente vai deixando de lado o lado humano, né? Independente de processos, de ferramentas, de tecnologias, as empresas elas são tocadas por pessoas, e as pessoas, os seres humanos, elas têm a necessidade de se relacionar, e para isso elas necessitam de certas competências para que elas possam desempenhar o seu melhor papel dentro das organizações. E é nesse contexto em que o Instituto Mauá de Tecnologia, de forma inovadora, abriu esse curso de atualização de 120 horas na pós-graduação, né? Eu vou passar aqui primeiro a apresentação de cada um dos docentes, vamos fazer por ordem alfabética, começando com Augusto Gaspar, e eu peço que cada um, aí de 2, 3 minutos, eu sei que o currículo é extenso, mas vamos tentar fazer de forma resumida a apresentação para as pessoas que estão assistindo esse webinar, das suas qualificações, da sua experiência e como vai poder contribuir para esse curso e para a formação deles. Então, Augusto, com você. Obrigado, Michel. Muito boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Vou tentar resumir minha vida em 2 minutos. É bem difícil, mas um resuminho rápido para vocês entenderem, né, da onde que surge a minha experiência e como eu estou contribuindo para esse curso. Eu sou engenheiro mecânico de formação, sempre trabalhei com tecnologia desde os primórdios da computação. Vocês vão adivinhar a minha idade se eu falar com o que eu trabalhei, mas trabalhei com computadores que ocupavam andares inteiros de prédios, para vocês terem uma ideia. E eu fiquei com esse DNA de tecnologia desde o meu curso, né, desde o meu curso de engenharia e minhas primeiras atividades profissionais, mas eu percebi logo nos primeiros, talvez 2 anos, né, de atuação profissional, que não bastava eu ser um bom técnico. Porque eu tinha que, além de aprender a dominar aquelas questões técnicas, eu precisava também dominar as relações com as pessoas, porque eu passei a dar treinamento para clientes. E eu percebia que muito do que eu precisava ali no dia a dia, falar com aquelas pessoas, lidar com as pessoas, desde quem estava me orientando, até quem eu precisava ajudar e orientar numa atividade de ensino e suporte tecnológico, eu precisava de muitas habilidades que não bastavam as técnicas. E foi muito interessante que alguns anos depois eu passei a trabalhar com recursos humanos, migrei para uma área de RH, de uma área técnica para uma área de RH, trabalhando com tecnologia para recursos humanos. E aí eu consegui ligar essas coisas. E eu digo hoje para vocês, é muito importante que a gente tenha consciência dessa necessidade de nós dominarmos também os chamados soft skills. Então, na minha vida profissional, né, desde a minha formação com engenharia, depois pós-graduações em administração, recursos humanos, ensino à distância, contribuíram para eu formar essa minha opinião que eu vou trazer para vocês aqui nesse curso.
Muito bem, muito obrigado aí, Augusto. Não vamos falar a sua idade, tá? Eu sei. É bom, é bom. Então vamos dar sequência então, professora Edna, por gentileza. Bom, boa noite a todos. Obrigada, Michel. Obrigada, Augusto, por ter se apresentado para nós. Eu sou Edna Bedani. Também vou resumir, né, um pouquinho da minha experiência para vocês. Eu sou psicóloga de formação, tenho um mestrado na área de administração e algumas formações relacionadas à área de pessoas e organizações. E venho trabalhando com esse tema, né, de gestão de pessoas, de liderança há muitos anos. Trabalhei os últimos 30 anos na área de recursos humanos de empresas de ramos diferentes, na área da indústria, do varejo, serviços de tecnologia, serviços de saúde, e acompanho aí o desenvolvimento dos profissionais dentro das suas respectivas áreas, né, há muitos anos, e venho acompanhando também a evolução do mundo dos negócios. Agora, com a pandemia, acelerou um pouco mais todas essas mudanças, né? E, como o próprio Augusto falou, a gente vai percebendo, cada um no seu momento de carreira, no seu nível de maturidade, de experiência e de vida, o desenvolvimento de algumas habilidades para lidar com pessoas, né? E às vezes a gente acha que é só a liderança que precisa ter isso. Como seres humanos, nós precisamos ter isso. Nós estamos o tempo todo lidando com pessoas. Então, a proposta deste curso, quando ela começou a se desenvolver, com esse intuito mesmo, né? Lógico, acompanhar as mudanças que estão acontecendo no mundo do trabalho, mas também sensibilizar os alunos, os profissionais que querem aperfeiçoar um pouco mais essas competências humanas, esses soft skills tão bem explicado pela própria Lucidille na disciplina dela, na fala dela, nos livros que ela já escreveu, né? O que é isso? O que é esse soft skills? São as competências comportamentais que todos nós precisamos ter. E na posição de liderança, a gente não tem escolha, tem que ter. Né? Não dá. Se a gente optou por ser líder, nós precisamos desenvolver algumas competências de coordenar pessoas, de se relacionar com as pessoas de uma forma diferenciada. Então, precisamos ter essas competências em qualquer posição na vida, né? Para a gente se relacionar na família, com os amigos, com os vizinhos, no ambiente de trabalho. E quando a gente lidera, a gente tem uma responsabilidade a mais de ajudar as pessoas com quem trabalhamos também a conhecer os comportamentos e a utilizar melhor esses talentos humanos em prol daquilo que ela se propõe a fazer. Então, a minha experiência nos últimos anos vem nesse sentido, até pela minha área de formação, e nos últimos anos eu tenho me dedicado bastante à área acadêmica, a disciplinas dessa área, né, nos últimos 15 anos, e também com alguns trabalhos de formação de pessoas, de mentoria individual, de mentoria em grupo, focando muito no desenvolvimento de competências importantes para se manter sustentável num mercado de trabalho tão competitivo, e a gente brinca, né, tão ameaçador do ponto de vista humano. Nunca se falou tanto nesse cuidado que precisamos ter conosco. E o nosso curso e a disciplina que eu vou lecionar, voltada para a liderança, vai trazer um pouco disso, né? Além da responsabilidade da estratégia de entregar resultados, como é que a gente lida com essas emoções, né, que serão muito bem trabalhadas pela professora Lucidille, mas como é que a gente utiliza isso em benefício do nosso papel de líder dentro das organizações. Então, acho que vale a pena vocês conhecerem um pouco mais o programa e utilizar isso em benefício da formação de vocês. Obrigado, Edna. Próximo docente desse curso é a professora Lucedile. Lucedile, a palavra está com você. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Obrigada aí por terem disponibilizado esse tempo para nos ouvir, né, e conhecer um pouquinho a proposta desse curso. O meu nome é Lucedile Antunes, eu sou engenheira civil de formação, mas há muitos anos que eu venho atendendo um chamado meu, eu sempre senti esse propósito de ajudar pessoas. Eu sou apaixonada pela evolução das pessoas,
Atuo como coach, mentor organizacional. Então, nas empresas eu faço tanto trabalhos de redesenho de processos para que as áreas funcionem melhor e sejam mais leves e uma atenda melhor a outra, né? Esse é o meu lado que eu ainda trago da engenharia, né? Mas o maior trabalho que eu faço realmente nas empresas são trabalhar as soft skills. E há 2 anos atrás eu idealizei este primeiro livro, que virou um best-seller pela Veja, onde eu falo sobre 33 soft skills. Convidei diversas pessoas importantes do mercado para trazerem o seu melhor conteúdo sobre as soft skills. E agora, ano passado, em dezembro, eu lancei o volume 2, com mais 29 soft skills, e que também virou um best-seller pela Veja. O que isso significa? Isso significa que este livro está ajudando muitas pessoas a se desenvolverem. E eu vou trazer nesse curso todo o meu conhecimento desses mais de 20 anos atuando nas empresas e ajudando as pessoas a se desenvolverem, a trabalharem os seus comportamentos. Então, hoje eu me considero uma engenheira de pessoas, né? É o nome que eu resolvi escolher para me apresentar, né? Então, da engenharia eu trago esse meu lado pragmático e que eu levo as pessoas a terem consciência dos seus comportamentos e juntos fazerem novas escolhas da forma de agir, na forma de pensar. Às vezes a gente age de uma forma e não tem noção do impacto que aquilo causa, né? Então, o autoconhecimento, a expansão de consciência é o passo número 1. E nós vamos falar muito a respeito disso na minha disciplina em gestão das emoções. E ao final da minha disciplina, vocês vão sair com um plano individual criado, ou seja, um plano de ação dos seus próximos passos para você se desenvolver. Tem uma frase que eu me espelho muito e que é a base de todo o meu trabalho com as pessoas como coach, que é o seguinte, é uma frase do Albert Einstein, ele diz assim: insanidade é querer resultados diferentes fazendo sempre igual. Então, para que a gente possa desenvolver as nossas soft skills, a gente primeiro precisa ter consciência dos nossos comportamentos, o impacto que isso gera em nós e também no entorno, e na sequência começar a experimentar fazer diferente. Então, na minha disciplina, eu vou levar vocês a fazer essa jornada, essa viagem junto comigo, tá bom? Então, como eu falei, eu atuo como coach para várias pessoas e organizações, pessoas físicas e também organizações, e sou professora de diversos cursos. Então, eu dou o curso de líder humanizado na FEI, dou o curso de soft skills e também de gestão organizacional na Mauá, no curso de gerenciamento de obras, e agora fui convidada aí para estar nesse time de peso aqui, com esses colegas maravilhosos, para a gente dar esse curso para vocês, que foi desenhado de uma forma muito especial mesmo, tá bom? Eu passo, então, a palavra aí para o Michel, agora eu que convido você, Michel. Então, por favor, professor Michel, se apresente aí para todo mundo. Legal, muito obrigado. Bom, para quem já me conhece, eu sou engenheiro de produção mecânica, me formei pelo Instituto Mauá de Tecnologia, fiz pós-graduação em administração de empresas na PUC, mestrado em engenharia automotiva na USP, e a minha especialização ao longo da minha carreira foi em desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de pessoas e desenvolvimento de processos, os 3 P's, pessoas, produtos e processos. Em 2008, quando eu trabalhava na General Motors, e a General Motors teve aquele episódio de bankruptcy global, eu trabalhei aqui na região da América Latina como um dos focal points nesse processo de reestruturação e, aliado às metodologias de desenvolvimento de produto, qualidade, processos e pessoas, nós colaboramos aí com aquele turnaround que em 11 meses foi devolvido aos cofres do governo americano 89 bilhões de dólares. Acho que foi o maior turnaround mais rápido que se tem notícia no mundo, né? Bom, tudo isso só foi conseguido, né,
porque nós colocamos as pessoas em primeiro lugar, né? Os processos eficientes e os produtos de qualidade, eles são feitos, são elaborados por pessoas, né? Então, esse despertar pelo lado humano me ajudou depois numa transição de carreira. Hoje eu presido uma empresa de tecnologia que contém, né, no seu portfólio como carro-chefe uma plataforma de treinamento e desenvolvimento humano e que a gente traz dos congressos internacionais, os quais a TD, SHRIM, que a gente até já fez palestras, as melhores práticas de desenvolvimento humano para soluções tecnológicas. Então, nesse sentido, nós fomos convidados a coordenar a construção desse curso, que basicamente vai ter aí 4 grandes disciplinas, né? A primeira disciplina, macro, a gente contextualiza o mundo do trabalho atualmente, as transformações que as revoluções industriais foram trazendo para os negócios até a era digital, e nós discutimos depois um pouco sobre o mundo VUCA e depois a sua evolução ou involução. Eu brinco muito e eu provoco muito esse tema para o mundo Bunny, né? Que expôs aí, principalmente aí na era pós-Covid, né? Acho que vamos ter aí uma distinção na linha cronológica do tempo pré e pós-Covid, né? O mundo pré e pós-Covid mostrou as nossas fragilidades, né? As incertezas que nós vivemos e a não linearidade das ações, né? Depois, a gente tem uma outra grande disciplina que a gente vai explorar um pouquinho aqui no bate-papo, que fala sobre a liderança 5.0 nesse mundo de transformação, que vai ser capitaneado pela professora Edna. Depois, nós temos o terceiro grande bloco de saber, que são as competências essenciais para o profissional da era digital, com a professora Lucedile, né, e também o professor Augusto. E, por fim, a gente finaliza aí o curso com uma disciplina também macro, inteligência emocional e gestão das emoções. Tudo isso procurando trazer para o aluno uma reflexão, né? A gente quer que vocês saiam do curso com o seu plano de desenvolvimento individual, mas com a sua autocrítica, né? Como você pode melhorar e se aprimorar como ser humano, né? Nesse mundo hoje tão dividido, tão polarizado, onde as pessoas não sabem dialogar, né? Onde a gente não tem mais a concórdia, o alinhamento e a paciência de colocar os nossos pontos de vista de uma forma racional e objetiva, sem causar furor, sem causar emoções muito afloradas, né? Então, nesse sentido, né, eu quero primeiro fazer aí uma pergunta, vou fazer uma série de perguntas aos docentes para trazer a vocês um pouco mais de detalhes do curso, né? E depois, se a gente tiver alguma pergunta aí aos participantes do webinar, se vocês tiverem alguma pergunta, nossa equipe aí de marketing vai estar passando as perguntas que a gente vai procurar responder na medida do possível. Então, primeiro, Augusto, levando aí para você a pergunta, né, sobre esse primeiro módulo que a gente vai trabalhar aí em conjunto, aí você falando da transformação, das revoluções industriais, das tendências globais, do mundo VUCA, do mundo Bunny. O que você pode nos dizer aí um pouquinho, em mais de detalhes, sobre o que o aluno vai ter contato nessa disciplina?
Bem, Michel, acho que é importante a gente transmitir para o aluno não só esse ambiente, né? Você já citou aí duas palavrinhas muito utilizadas, o VUCA, né? Na verdade, duas siglas muito utilizadas, e o BUNNY, que mostra um pouquinho como é que as coisas estão hoje, né? Como a gente tem esse sentimento de que nada mais é permanente, tudo muda muito rápido, as decisões têm que ser muito rápidas, as mudanças ocorrem em velocidade exponencial, e como ficam, né? Nossas ações no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de estudos e tudo mais, não só trazer essa visão desse ambiente completo, mas também como lidar com isso. Acho que isso é muito importante, né? Então, você falou de uma coisa muito importante, que é, hoje as pessoas parecem que não têm paciência e está havendo uma polarização muito grande. Você vê isso em todos os níveis, né? Você vê a União Europeia, um exemplo, né, se desmanchando. Então, você tinha ali países que se uniram para ter negócios conjuntos, para ter uma forma de trabalho conjunto, para ganhar juntos, hoje se separando, conflitos por todos os lados, né? Esse é um exemplo no nível de países, né? Isso está acontecendo também com organizações, né? Como é que estão hoje aquelas parcerias de negócio, né? Se os interesses de cada um, ou os interesses de cada empresa pode ser colocado à frente das outras e não mais pensando no conjunto, né? Então, saber lidar com isso, ou seja, ter a paciência necessária para expor, ter a paciência necessária para pensar antes de falar, falar sem machucar os outros, né? Tem todo um processo aí que acho que você conhece muito bem, que envolve vários soft skills, né? Desde a inteligência emocional até a forma, né, como você ouve o que os outros têm para colocar, por exemplo, uma situação de conflito, que é algo que acontece no dia a dia, né? Como lidar com isso e não levar isso para um confronto, que é algo que vai trazer prejuízo para os dois lados, né? Então é isso, Michel. Acho que não só falar do mundo como está, falar das grandes mudanças, né? A gente percebe que muitas empresas e pessoas ainda olham para o mundo como ele era antes, talvez não tenham percebido que ele mudou. Então, deixar muito claro essas mudanças, deixar muito claro esse novo ambiente e, sim, dar ferramentas para que as pessoas, ao se conhecerem melhor, poderem lidar melhor com essa situação, lidar melhor com esse mundo e aí navegar melhor, né, nesse ambiente todo e ter mais sucesso aí nas suas carreiras. Acho que esse é o grande objetivo dessa primeira parte aí do curso. Legal, muito bom. É, a questão. Muito bom. Questão da polarização, né, é algo assim muito importante, né, da gente trabalhar, não questão política, religiosa, social, econômica, não, mas a gente trabalhar no lado do desenvolvimento, né, da empatia, né, de como você se relacionar com o próximo, né? Eu vi recentemente no LinkedIn um top voicer que fez uma enquete, né, querendo saber sobre a vacina, né? E aí eu não me contive, eu não costumo fazer comentários no LinkedIn, né? Porque normalmente, além da linguagem ser muito fria, né, a interpretação de texto está faltando em muitos profissionais, né? Então acaba sendo uma bola de neve, mas eu não me contive, né? E aí ele fez uma pergunta assim, né? Você é a favor da vacina? Sim, não, entre aspas, sou negacionista. Então, eu falei para ele, olha, independente, né, se você é a favor ou se você é contra, bastava o sim ou o não, né? E não fazer uma tendência, seja lá qual for a ideia que ele teve para fazer esse post, né? E isso a gente vê hoje muito nas organizações, né? Essa falta da visão holística. E aí eu faço o gancho porque entra o papel da liderança, né? A liderança tem um papel muito importante em qualquer organização. E nós estamos saindo, né, de uma liderança geração X para uma liderança milênio, né? Em 2019, quando eu atendi o último congresso do SHREEM, que foi presencial, né? Espero, se Deus quiser, que esse ano dê certo para ir. Eles diziam que até 2025, 65%
da força de trabalho mundial seria dos millennials, né? E aí a outra geração, os centennials, ou a geração Z, chegando aí, completando aí quase os 100%. Nós aqui, geração X, estaríamos, ótimo, coloquei na geração X, hein, Augusto? Estaríamos já, né, saindo do mercado de trabalho, de posições de liderança, e deixando para essa nova geração. E a gente sabe, né, que os millennials, eles têm um contexto histórico diferenciado, de era onde eles nasceram, como eles cresceram, da forma como aprenderam, seja no ensino médio ou na faculdade, enfim, são motivados por situações diferentes, né, do que nós da geração X ou os baby boomers. E aí o papel da liderança, como preparar essa liderança. Eu lembro do painel, um professor doutor indiano que estava fazendo a palestra lá no Shurim, dizendo do receio dos donos de companhia em deixar as organizações com pessoas que não estivessem preparadas emocionalmente para tal, né? E aí eu acho que essa disciplina da liderança 5.0 cai como uma luva, e eu gostaria que a professora Edna falasse um pouquinho aí para nós. Bom, obrigado aí pela palavra, professor Miguel, professor Augusto, muito bom essa introdução, né, que vocês fizeram, que traz um pouco da nossa realidade, né? Então, a proposta da disciplina, quando a gente fala liderança 5.0, se é que já não está na 10.0, porque cada hora a agilidade está tão grande, a gente fica pensando em que ponto zero nós estamos, né? É como que a gente olha para tudo isso, que será abordado, né, pelo professor Miguel, pelo professor Augusto, e entende o nosso papel dentro do contexto onde nós estamos, porque cada um de nós estamos num contexto, alguns com um contexto mais acelerado, outros num contexto menos acelerado, e encontra essa diversidade de gerações, né? Então, a proposta da disciplina é fazer, sim, um link com tudo isso, com esse contexto, não só Brasil, como o mundo, que impacta, né? Hoje, o mundo é uma ervilha, tudo que acontece de um lado, imediatamente já impacta o outro, é uma cadeia, né? A colaboração, ela também é muito ágil nesse sentido, né, de transformação. Então, trazer um pouquinho para os desafios da liderança, de fato, diante de tudo isso, né? Como é que ele faz esse link com a gestão estratégica de pessoas dentro do contexto onde ele está? Cada empresa tem o seu contexto, o seu modelo de gestão. Como é que ele também provoca mudanças do ponto de vista de fato, preparar as pessoas para tudo isso. A gente está falando do ponto de vista emocional, mas tem o ponto de vista técnico e prático. Quantas novas competências nós não precisamos desenvolver rapidamente dentro do contexto que nós estamos, né? Tem aí os especialistas, tem até uma pesquisa da própria IBM, feita aí com mais de 50 países, que nós apresentaremos em alguns espaços aí das nossas aulas, cada um de nós, e também tem o próprio Fórum Econômico Mundial, ano passado, também trouxe muito isso, o quanto nós vamos precisar recapacitar as pessoas dentro das organizações para novos conhecimentos. E quem é que sinaliza isso? É o líder que está na ponta, né? Tem sim uma área de gestão de pessoas que faz as suas provocações e muito provavelmente vai provocar muito do ponto de vista comportamental, que é o propósito maior da disciplina. Mas tem outros desenvolvimentos que precisam ser feitos e que esse líder precisa estar ali ajudando essa empresa a acompanhar tudo isso, preparar as pessoas do ponto de vista técnico, operacional e comportamental, né? Como que nesse contexto ele também se preparar para ser um líder melhor, para coordenar melhor as pessoas, para fazer com que essas pessoas trabalhem, né? Hoje a gente fala muito dos squads, né? Num processo mais ágil, independente da tecnologia, você precisa ajudar as pessoas a visitar o seu mindset e ter essa agilidade. A gente faz isso com repertório de conhecimento. Qual é o papel do líder em promover esse repertório de novos conhecimentos para a sua equipe, para que ela, de fato, tenha a performance necessária, né? Trabalhar muito a questão da comunicação,
como comunicar de forma clara, objetiva, transparente, o que, que pode ser dito e o que, que não pode ser dito, gerando a confiança para que essas pessoas confiem não só no líder, mas na equipe e na empresa. A reputação de uma empresa está nas mãos das pessoas que estão ali, e esse líder tem um papel muito forte, né? Como é que ele promove um feedback, uma conversa que transforme o comportamento das pessoas e não julgue o comportamento das pessoas, como muitos de nós falamos aqui. Tomar o cuidado com o julgamento, né? O Miguel falou muito bem, o Michel, do post que ele viu, né? O quanto nós, às vezes, é difícil ser empático. A gente não percebe que nós não estamos sendo, a gente está julgando algo com o nosso referencial e a gente precisa entender o referencial do outro, né? E também trazer aí algumas ferramentas para esse líder ser um pouco mais coach, um pouco mais orientador, entender um pouco o que é dele, o que é do outro e ajudar nessa jornada, né? O Augusto falou na apresentação dele, né, como engenheiro, o quanto ele precisou se revisitar para introduzir novas competências no repertório dele, quando ele resolveu dar aula, quando ele resolveu fazer outras atividades, ele percebeu, mas tem muita gente que não percebe, ela é colocada numa posição sem fazer isso. Então, como é que ele ajuda essas pessoas? Olha, ele é bom tecnicamente, mas tem algumas outras habilidades que precisam ser desenvolvidas. E um ponto que eu também trarei com muita, assim, muita propriedade, mas muito mais no sentido de provocação, para até fazer o link com a própria disciplina e atividade que a professora Lucedile dará para vocês, é a autogestão da carreira. Como é que eu me gerencio do ponto de vista humano e como é que eu gerencio a minha jornada? Quais são as minhas escolhas? Para cada escolha ter uma renúncia? Como é que eu vou fazer isso na minha jornada profissional? E como que eu também posso ser um exemplo nesse sentido para as pessoas com quem eu trabalho? Enfim, é um resumão, tem milhões de possibilidades de atuação, optamos por focar nesses 6 temas principais, para que vocês realmente se preparem aí de uma forma muito poderosa, empoderar vocês para ter uma atuação nesse cenário altamente competitivo. Então, de um modo geral, é isso. Muito bom. Você comentou, Edna, um ponto aí bem importante, né, não só para os líderes, mas para qualquer profissional, né? A forma de dar o feedback contínuo, né? Então, há também uma tendência clara global, até pela característica, né, dessa força de trabalho digital, aí, vamos dizer assim, dos milênios, que foi a primeira geração que nasceu aí já com internet. Eu lembro quando eu fiz o meu mestrado, e não foi há muito tempo atrás, eu ficava aguardando os periódicos na USP chegar em papel para eu ou tirar uma cópia ou escrever. Isso foi 2006, então assim, não são 16 anos só, e hoje a gente, né, vive em um mundo que a gente tem acesso a qualquer informação de qualquer parte do planeta. Mas também uma das pesquisas apresentadas no SHRM, quem não conhece, é o Society of Human Resources Management, SHRM, é o maior congresso de RH do mundo. Em 2019, eles apresentaram também que os modelos tradicionais de avaliação de desempenho, aquilo que ainda muitas empresas fazem, com a pranchetinha a cada 6 meses ou uma vez por ano, falando cumpriu, não cumpriu, cumpriu, não cumpriu, isso vai ser substituído pelo one-on-one, né? Pelo feedback contínuo. E aí, para você fazer o feedback contínuo ou para você receber o feedback contínuo, é necessário que você tenha competências comportamentais adequadas para não só saber dar da melhor forma se você for um líder, como também receber se você for um liderado. E aí, a partir daí, levando em consideração todas as especificidades das gerações, saber fazer da melhor maneira para que as pessoas possam, né, ter a vantagem de receber essa orientação, esse coaching, esse mentoring, e aí, com isso,
colaborar com o desenvolvimento profissional delas, e a consequência de pessoas bem desenvolvidas, bem capacitadas, são a criação dos processos corporativos eficientes e, consequentemente, os produtos e serviços de qualidade, né? E aí, para isso, é necessário o desenvolvimento aí das competências comportamentais. E aí eu passo, então, a palavra para a professora Lucedile falar um pouquinho, né, dos dois módulos, né? Um falando essencialmente das competências e depois gestão de emoções, inteligência emocional, o que a gente pode esperar aí dessas duas disciplinas. Muito bem. Bom, então, nesses módulos, nós vamos abordar, em primeiro lugar, o que são soft skills, né? Porque esse termo, ele não é tão conhecido no mercado em geral, ele é muito conhecido pelas empresas, pelas áreas de RH, mas não é todas as pessoas que conhecem, né? Então, nós vamos aprofundar o que são soft skills, que são, na verdade, habilidades comportamentais, que eu também gosto de chamar de habilidades humanas, né? E vamos falar sobre as hard skills. Então, para você ser um profissional de sucesso, você tem que ter as duas, as softs e as hards. Antes a gente olhava muito para as hards e hoje, cada vez mais, para que você seja um profissional, acima de tudo, humano, que quando me perguntam, né, qual que vai ser um profissional diferenciado? Aquele que seja, acima de tudo, humano, né? Então, elas são sobre isso, né? Então, nós vamos falar como que o desenvolvimento das soft skills acontecem de uma forma muito prática, eu trago todo esse viés bem prático e que eu aplico nos processos de coaching, então eu vou trazer toda a minha experiência das sessões de coaching para compartilhar com vocês e fazer um pouco da metodologia que eu utilizo e que muitas pessoas têm resultado com esse desenvolvimento de uma forma simples, leve e eficiente, né? O professor Augusto vai falar um pouquinho sobre o lifelong learning, que é o aprendizado contínuo, super importante, e nós vamos falar um pouquinho sobre o seu plano de carreira. Às vezes as pessoas, elas ficam esperando isso da empresa, né? Mas o seu plano de carreira é você mesmo que vai construir, né? Então, o que você intenciona, você materializa, você não tem que ficar esperando isso da empresa, né? Então, nós vamos falar sobre isso. Depois, numa segunda parte, nós vamos abordar, não vai ser possível abordar todas as soft skills, né? Existem muitas, né? Como eu comentei aqui, só nesses 2 livros, eu tenho 33 mais 29, e eu pretendo, ano que vem, fazer o volume 3 dessa série. Então, tem muitas, mas nós vamos abordar as que eu considero as soft skills de base, né? Ou seja, quando você tem algumas soft skills importantíssimas, elas se desdobram em outras. Por exemplo, quando eu tenho empatia, automaticamente eu desenvolvo um pouco mais a minha escuta, automaticamente eu desenvolvo um pouco mais a minha comunicação. Então, elas são muito interligadas. Então, nós vamos falar sobre algumas soft skills muito importantes e muito buscadas pelo mercado, tá? E depois a gente vai ter, na sequência, como eu já comentei anteriormente, vocês vão fazer um processo de mergulho, né? De autoconhecimento, quais são os seus pontos fortes, o que você precisa se desenvolver, quais são os elementos necessários para você construir sua marca pessoal, porque a gente tem que pensar na nossa marca pessoal, né? A gente não pode atrelar a nossa marca pessoal apenas à empresa que a gente trabalha. Porque aí o dia que você sai da empresa é como se você perdesse sua identidade, né? Então, quem é o João? Não é o João da empresa X, mas o João e o sobrenome, João da Silva. Então, o João da Silva, ele é um cara que entende muito disso, tal, que tem essa experiência. Então, nós vamos falar sobre marca pessoal. Nós vamos identificar estratégias de mudança e aí você vai construir o seu plano de desenvolvimento. No outro módulo, eu vou trazer o tema de gestão das emoções, né? Então, basicamente, o módulo gira em torno de
Como você agir com inteligência emocional, mas eu trago algo mais profundo, porque hoje em dia se fala muito em inteligência emocional, só que inteligência emocional é a nossa capacidade de usar bem o extintor, mas a gente não resolve a emoção, né? Então eu vou aprofundar com vocês, ensinando um pouco mais quais são as emoções de base, e elas se desdobram em inúmeros sentimentos, e nós vamos conceituar isso. Vocês vão entender a diferença de emoção e sentimento, e essas emoções, quando elas acontecem na nossa vida, elas estão querendo dizer algo. Eu sempre digo que toda emoção contém uma informação privilegiada. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Qual é a informação privilegiada que aquela emoção está querendo me dizer? O que esse medo que eu estou sentindo agora está querendo me dizer? O que essa tristeza, o que essa raiva, o que essa alegria está querendo me dizer? Então, nós vamos falar sobre isso e como atravessar isso de uma forma mais consciente. Porque quando a gente não gera essa consciência, o que vai acontecendo? Você vai acumulando diversas emoções dentro de você mal resolvidas. E quando isso vai se acumulando e você não escuta, você não se observa, você não busca ajuda terapêutica de um profissional, enfim, o que acontece? Uma hora aquilo explode. Então, ou você tem uma ansiedade generalizada ou um burnout. O Brasil é considerado um dos países mais ansiosos do mundo, com altíssimo nível de burnout, que é considerado uma doença ocupacional, uma doença do trabalho, né? Ou você tem uma crise de pânico, e por aí vai, né? Na pandemia, aumentaram em mais de 70% os casos de divórcio. Por quê? Porque as pessoas trabalhando juntas dentro de casa, com toda aquela dinâmica para ser resolvida, e você com as suas emoções mal resolvidas, o outro com as emoções dele mal resolvidas, e aí como é que fica um dependente, querendo que o outro resolva a emoção, e aí dá tilt, né? Então, nós vamos falar muito sobre isso, e como você, pelo menos, reconhecer, é o primeiro passo, reconhecer. Se você consegue atravessar sozinho, eu vou dar algumas técnicas, maravilha. Se não, vai buscar ajuda, mas não deixar chegar no ponto de ansiedade, de angústia, de depressão, de medo, de síndrome de burnout, tá? Então, a saúde mental é um tema do momento nas organizações. Ainda não tem um grande movimento, infelizmente, todo movimento inicia tímido, mas vai aumentando, mas hoje se fala muito em sustentabilidade emocional. Esse é um tema do momento nas organizações que querem ter uma gestão diferenciada. Então, lá atrás, quando se iniciou aquele movimento de sustentabilidade ambiental, houve uma evolução sobre aspectos ambientais, preocupação com o meio ambiente. Hoje, o tema é saúde mental. Eu tenho dado muitos cursos e palestras a respeito disso. Então, nós vamos falar sobre isso também e como você liderar isso daí na sua vida, tá bom? Então, em linhas gerais, esses são os temas que nós vamos abordar. Muito bom. O pessoal que estiver participando do webinar, se vocês tiverem perguntas, podem colocar aí no chat, fazer as perguntas, que a gente vai monitorando e vai respondendo, tá bom? Nesses minutos aí até as 20 horas, quando finda aí o nosso webinar, nesses minutos finais nós vamos procurar responder as perguntas de vocês. Enquanto o pessoal vai formulando, eu vou fazendo algumas perguntas para os nossos professores, né? Começar então agora do fim para o começo, tá? Lucedile, vou começar com você e a gente vai voltando. Porque Tá bom. você comentou algo bastante interessante, que é de um aspecto pessoal, mas com certeza isso reflete, né, a desordem interna das pessoas, e principalmente nesse mundo que nós estamos, que você falou dos divórcios, né? Aumentou aí 70% dos divórcios. E eu vejo nesse contexto que as pessoas, elas, ao estarem trancafiadas dentro de casa,
elas tiveram que conviver não só com o parceiro, mas com elas próprias. Sim, exatamente. E elas começaram a ver coisas que elas também não gostavam delas próprias, e é mais fácil você ver o que você não gosta de você no outro, e você começa esse ciclo, né, de acusações, enfim, ciclo de uma falta de empatia generalizada. E a gente vê isso nas organizações, né? Uhum. Antigamente nós víamos, chamávamos, né, aquele chefe mais chato, mais turrão, mas hoje em dia a gente vê isso em diversos níveis, não importa o nível hierárquico, né? E eu acho que trabalhar, né, com as habilidades comportamentais, sobre essa ótica positiva que você mostrou, né? Falando, olha, você está tendo uma emoção, o que essa emoção quer te passar de informação? Isso é um lado muito importante, né, pro desempenho das pessoas no sentido de crescimento, né? Eu gostei bastante. Bom, minha pergunta para você, o que você acha que o aluno ele deva levar em consideração no seu desenvolvimento profissional? Ele deve levar em consideração uma oportunidade ou um salário maior? Um desafio ou um salário maior? Eu acho que um é consequência do outro, né? Eu acho que se a gente cuidar das nossas competências técnicas e principalmente comportamentais, essas oportunidades vão aparecer, né? Um estudo da IBM, como você mencionou, mas comentando aqui com o pessoal, mostra que mais de 120 milhões de pessoas das 10 maiores economias do mundo, Michel, vão precisar se recapacitar nos próximos anos. Então, o mundo está se transformando muito e a gente não sabe, novas profissões vão surgir e tal. E o tema central dessa recapacitação, dos temas, né? São vários temas, mas um tema central são as soft skills, né? Hoje, cada vez mais, as empresas estão contratando pelas soft skills. Por quê? Porque 91% das pessoas são demitidas por questões comportamentais, né? Então, vendo inclusive essa dor muito grande, eu presenciei inúmeras pessoas em diversas empresas pela qual eu passei como consultora e mentora, sendo demitidas por questões comportamentais, desde níveis altos até níveis mais baixos, isso independente do cargo, né? Então, se vê que, poxa, a pessoa tecnicamente é um Airbus, né? Ela entende da área, ela conhece, ela é muito boa, poxa, e ela acabou sendo demitida, por exemplo, porque ela não teve empatia adequada, ela não soube construir uma aliança com a outra área, né? Ela não teve escuta e presença, ela não soube vender as ideias dela, ela não soube negociar. Então, eu estou comentando de algumas que são uma das principais, são as principais que geram normalmente conflitos entre as pessoas, né? E ela acaba sendo demitida. Então, eu acho que você cuidar da sua carreira é o passo número 1, você ser o protagonista. Por isso que nós vamos falar sobre como você pode ser esse protagonista. As tendências mundiais mostram que ao longo da nossa jornada profissional, primeiro que nós temos uma expectativa de vida muito maior, né? Muito possivelmente Sim. A gente vai viver aí até os 100 anos ou mais, a gente não sabe, mas existe uma expectativa muito boa em relação a isso. Então, o que acontece? Cada vez mais as pessoas vão querer trabalhar por um propósito, elas vão querer se sentir realizadas, então elas vão ter de 4 a 6 carreiras ao longo da vida. Então, o futuro do trabalho é algo que vai mudar muito, a pessoa vai ter muito mais formatos de trabalho diferentes, nós vamos falar a respeito disso também, sobre o futuro do trabalho, né? Então, eu acho que é cuidando de você, trabalhando feliz, trabalhando no que você gosta, podendo ser o melhor ser humano que você pode ser, para que você impacte no seu entorno, você vai se sentir realizado, o seu trabalho vai aparecer e, consequentemente, vamos dizer, o sucesso na carreira vai vir.
né? Só aproveitando o gancho do que você me perguntou, eu vi que o Leonardo Serri, ele perguntou o seguinte, algumas coisas que ele está perguntando, eu vou deixar você responder, se o curso é 100% online, início e duração, isso eu vou deixar você responder. Mas ele está perguntando aqui o seguinte, o foco me parece que seja para o mercado corporativo, é isso? Na verdade, Leandro, não. Assim, óbvio que a gente está falando muito do mundo corporativo, mas as soft skills são para a vida. Vou te dar um exemplo, Leandro. Quando, por exemplo, eu estou trabalhando as soft skills nas pessoas, que normalmente elas chegam até mim pelo ambiente profissional. Então, elas identificaram que elas têm alguns gaps, ou a empresa me procura, ou elas me procuram. Então, a gente começa o trabalho. Mas quando, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático aqui para você. Vamos supor, vou pegar o exemplo de hoje, inclusive, de uma pessoa que eu atendi hoje, uma gerente de uma ONG. Ela tem uma questão de se comunicar de uma forma muito agressiva e pé no peito, né? Quando eu pergunto assim para a pessoa, isso acontece em outras áreas da sua vida? 99,9% das respostas são sim. Por quê? Porque você é um ser humano único. Você não é diferente no trabalho, em casa. O seu comportamento, ele afeta os seus resultados, não é só no trabalho, nas relações também pessoais. Então, ela disse, sim, eu também sou assim em casa, eu também tenho esse tipo de feedback. Então, nós vamos falar sobre soft skills. Claro que a gente vai trazer um viés muito do mercado, mas na minha disciplina, onde que eu aprofundo realmente o desenvolvimento das soft skills, é para a vida. Tá? É para você se tornar um ser humano melhor, consequentemente colher fruto disso, tanto nas relações pessoais quanto nas relações profissionais. Mas aí, Michel, se você puder responder o restante da pergunta dele, Eu aproveitando aí o respondo. gancho, tá? Vamos lá. O curso inicia em março, primeira semana de março. Ele é online. Ele tem a duração de aproximadamente 4 meses, né? São 16 semanas, né? Porque nós temos a jornada de 8 horas semanais, né? Terças e quintas à noite, então, um total de 120 horas do curso, tá bom? Bom, temos aí também Tem uma outra pergunta aqui tem do uma outra Paulo. pergunta, se temos um sistema de avaliação caracteriológico para a construção do PDI. Paulo, temos isso na disciplina? O Paulo, deixa eu ver, desculpa, eu estava tentando prestar atenção aqui na pergunta dele, repete para mim, tá aqui, o curso que estão Estou promovendo vendo, também também. emprega um sistema de avaliação caracteriológica para a construção do PDI? Qual seria? Na verdade, Paulo, ele é muito prático. Então, assim, você vai identificar os seus pontos fortes, nós vamos usar metodologias para você identificar os seus pontos fortes e os seus pontos a melhorar. Eu vou usar diversas ferramentas para isso. Em função disso, você vai identificar os seus gaps, né, em termos de soft skills, assim como também seus pontos fortes. E aí, a partir disso, você vai desenhar o seu plano de desenvolvimento pessoal, que eu vou ensinar também técnicas para você chegar nessas ações de desenvolvimento, tá bom? Então, você vai sair sim com um plano construído para que você siga depois do curso. Então, o trabalho de conclusão ali não é aquele trabalho que você faz e nunca mais você viu aquilo. Não, você vai dar continuidade, ele é para a vida. Então, você vai seguir com aquelas ações de desenvolvimento. Tá? Legal. Bom, temos aqui vou passar essa para a Edna Celeste Cruz. Ela é aluna de graduação universitária e ela vê uma dificuldade dos professores mais jovens na orientação da carreira dos seus alunos, né? Ela diz, valorizam conhecimentos e esquecem que cultura, caráter e comportamento são fundamentais para o sucesso na carreira. Como ela poderia mediar isso entre os alunos e os professores do curso dela, Edna? Estamos falando aqui de, vamos dizer, os professores como líderes jovens. Aí. Celeste, excelente pergunta. Você, na verdade, trouxe uma pergunta que nós também temos como os líderes dentro das organizações. Como é que eu lido com as pessoas que pensam diferente, que agem diferente e que vêm de uma formação e de uma bagagem diferente, né?
Então, a proposta do nosso curso é sensibilizar a visão individual para que ela possa atuar com o grupo. Quando você fala, você percebe, realmente tem, né, os professores mais jovens, cada um com seu perfil, cada um com seu valor, com certeza tem um conhecimento muito específico na sua área de atuação e às vezes pode dar a impressão que não tem essa percepção do valor da cultura, do caráter, do comprometimento, do engajamento, né? E a proposta do nosso curso é amadurecer cada um para entender cenário atual, contexto e como eu me conheço para entender esse cenário e respeitar o perfil do outro, que é o que a Lucidile vai trabalhar muito especificamente do ponto de vista individual e tanto a minha disciplina quanto a do Augusto e do Michel trazer o contexto da empresa e a importância também desse comportamento dentro desse coletivo, né? É lógico que quando a gente fala das emoções, a gente está olhando a nossa, mas quando eu entendo como eu funciono e por que essas emoções acontecem, eu começo também a perceber que o outro também tem sentimentos parecidos ou diferentes do meu e eu vou respeitando. Então, quando você fala como posso mediar isso entre alunos e professores do meu curso, é trazer um pouco mais esse repertório de conhecimento da individualidade, como cada um funciona, que as emoções humanas elas são diferentes, elas têm um conceito semelhante, mas a forma como cada um interpreta, vivencia, tem a ver com o seu referencial humano, e trazer um pouco mais essa visão do ser humano para o seu contexto. Eu imagino, eu estou considerando, Celeste, que você é uma organização e precisa lidar com essas pessoas dentro dela. Eu não sei se eu ajudei, mas a ideia é trazer um pouco mais desse conhecimento do ser humano, do contexto humano, do autoconhecimento tão bem abordado aí pela professora Lucidile, dentro do contexto da sala de aula, das relações humanas mesmo, né? Espero ter ajudado você aí a refletir. Não tem resposta certa, tá, Celeste? Tem caminhos, quer buscar um pouquinho mais de conhecimento sobre como o ser humano funciona, né? E a Legal. maturidade, né? Obrigado, Michel, tem muito a Edna. ver com a maturidade. Maturidade tem isso, exatamente. Bom, Leandro, público-alvo, qualquer profissional de qualquer segmento, de qualquer geração, ok? Bom, gente, estamos finalizando o curso, o webinar. Bom, o início das aulas é março, tá? Terças e quintas, das 19 às 22h30. Todas as informações estão no site da Mauá, tá? Então, mauá.br/pós-graduação, vocês vão conseguir encontrar todas as informações do nosso curso de atualização. Eu agradeço a participação de todos que fizeram as perguntas no chat, de todos que participaram do webinar. E, Augusto, como você ficou por último e será o primeiro, faça, por gentileza, então, o fechamento aí do nosso webinar. Ok, Michel, muito obrigado. Bem, eu agradeço, então, a participação, primeiramente, né, dos nossos professores do curso, nosso coordenador Michel, a equipe aqui de apoio da Mauá, Patrícia, Márcia, e de todos vocês que estiveram presentes, todos vocês que interagiram com a gente, todos vocês que refletiram um pouquinho sobre o conteúdo desse curso, começaram a pensar em participar. A gente espera, então, encontrar todos vocês a partir de março nas nossas aulas. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, gente. Fiquem com Deus aí, uma boa noite. Espero vocês em março.